Oi, pessoal. A gente começa agora com um tema novo, rotulagem de alimentos, que é um tema regulado pela Anvisa, né? Então, a Anvisa é que determina quais são as regras de rotulagem de alimentos industrializados e alimentos embalados. A principal legislação que a gente vai estudar é a RDC 360. Então, uma das metas das atividades para vocês essa semana é baixar essa legislação do Google, do site da Anvisa e ler, né, ela inteirinha, de cabo a rabo, tá? Eu vou abordar aqui os principais aspectos dela, mas eu gostaria que vocês pegassem mais detalhes na leitura, tá? Então, essa RDC, ela trata, né, da rotulagem nutricional, que é definida como toda descrição destinada a informar o consumidor sobre as propriedades nutricionais de um alimento. Ela traz algumas definições, né? Quem é o consumidor, então? É a pessoa física, jurídica que adquire ou utiliza alimento. Ela vai dizer que o rótulo do produto tem que ter uma lista de ingredientes. Então, o que é ingrediente? É toda substância, incluindo os aditivos alimentares, que se emprega na fabricação ou preparo do alimento e que permanece presente no produto final, na sua forma original ou modificada. Ingrediente é diferente de matéria-prima. Porque a matéria-prima, ela pode sofrer, né, um tratamento, uma transformação, ela pode até nem permanecer no produto final, tá? Então, o ingrediente, ele fica no produto. A matéria-prima não necessariamente. Que mais que a gente precisa saber? Essa rotulagem nutricional, ela vai trazer a declaração de valor energético, né, que é dado em quilocalorias e em quilojoules, são duas unidades de energia, e a declaração dos nutrientes que são obrigatórios. Então, valor energético e nutrientes são de declaração obrigatória. Quais são esses nutrientes? Carboidratos, proteínas, gordura total. Dentro de gordura total, é obrigatório declarar gordura saturada e gordura trans apenas. E fibra alimentar e sódio, tá? Então, esses componentes aqui são de declaração obrigatória, tá? Mas e gordura insaturada? Não é obrigatório, você pode declarar. Teor de cálcio não é obrigatório, pode declarar. Nesse caso, vai entrar aqui como declaração de informação nutricional complementar. Então, qualquer outro nutriente que se deseje adicionar, que não esteja incluído aqui nos obrigatórios, é chamado de informação nutricional complementar. Tá? Então, é a quantidade de qualquer outro nutriente que se considera importante para manter um bom estado nutricional. E aí vai ter um outro regulamento técnico que determina como é que essa declaração tem que ser feita. E a gente vai comentar mais na frente. Com relação ao valor energético, normalmente ele é calculado a partir dos nutrientes que fornecem energia. Então, quem são eles? Carboidratos e proteínas, que fornecem 4 quilocalorias por grama, e gordura, que fornece 9 quilocalorias por grama. Eventualmente, se o produto tiver álcool, 7 quilocalorias por grama, e ácidos orgânicos, como o ácido acético, por exemplo, no vinagre, 3 quilocalorias por grama. Tá? E aí, esse valor energético tem que ser declarado em quilocalorias e em quilojoules. E aí, para fazer a conversão,
né? É só fazer regrinha de 3, 4 quilocalorias equivale a 17 kJ. Tá? Essa obrigatoriedade das 2 unidades diz respeito ao Mercosul e também para eventual exportação para a Europa, porque fora do Brasil a unidade de energia mais utilizada é quilojoule. Tá? No Brasil é mais quilocaloria. Você, no seu rascunho, né? Vocês vão fazer um cálculo de caloria também na atividade que eu passei, tá? Vocês vão pegar rótulos de produtos e vão conferir o valor energético declarado e vocês vão fazer o cálculo para conferir se bate, tá? Então, para fazer esse cálculo, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a quantidade de carboidrato declarada e multiplicar por 4. Pega a quantidade de proteína declarada, multiplicar por 4. Quantidade de gordura declarada, multiplica por 9. Depois soma os 3, você vai ter o valor energético total. Ah, eu vou pegar gordura total, gordura saturada e trans e fazer esse cálculo? Não, é só gordura total, porque saturada e trans está incluído dentro de gordura total, tá? Aí você soma os 3 e vai achar o valor calórico do produto que você encontrou na sua casa. E vai preencher a tabelinha que eu pedi. Bom, essa informação nutricional ela tem que ser expressa por porção. O que é essa porção? É a quantidade média do alimento que deveria ser consumida por pessoas sadias em cada ocasião de consumo, com a finalidade de promover uma alimentação saudável. Então, por exemplo, você pega lá um pacote de bolacha, tem que a porção é de 30 gramas ou 2 bolachas e meia, tá? Então, essa é a quantidade que é tratada em legislação, que é considerada saudável. Eu posso comer o pacote de bolacha inteiro se eu quiser, mas o saudável é comer até 2 bolachas e meia, por exemplo, né? Então, essa porção saudável tem que ser declarada em gramas ou ml, né, se o produto for líquido, e ao lado a medida caseira correspondente. Então, 30 gramas, no exemplo da bolacha, entre parênteses, 2 bolachas e meia. Tá? Outra informação obrigatória é o percentual de valor diário, que é a porcentagem de VD, exceto para a gordura trans, que não tem uma porcentagem de valor diária recomendada. Tá? Então, o valor diário vai dizer respeito ao quanto que a porção daquele alimento oferece em relação à necessidade diária. Então, se eu preciso de 2.000 calorias diariamente, um alimento que me fornece 200 calorias, ele vai me dar 10% do valor diário de calorias. Então, quando eu comer aquela porção de 2 bolachas e meia, por exemplo, né? Se ela tiver 200 calorias, isso já vai me fornecer 10% da quantidade de calorias que eu preciso consumir diariamente, tá? A gente vai ver alguns exemplos mais para frente e vai ficar um pouco mais claro. Com relação à porção. Então, tem uma legislação que vocês vão consultar em breve para o produto Maquinova de vocês, que é a RDC 359. Ela traz a proposta de porção da legislação, da Anvisa. Então, por exemplo, para biscoitos salgados, a porção é de 30 gramas, que equivale a X unidades, vai depender do tamanho do biscoito. Né? Para bolo, a porção é de 60 gramas, corresponde a uma fatia. Então, tem aqui a medida oficial e a medida caseira. Suco, porção de 200 ml, que equivale a um copo. Sorvete de massa, porção de 60 gramas, que equivale a uma bola. Então, quando vocês forem fazer o produto Maquinova de vocês, vocês vão consultar na legislação. Então, essa porção não é
aleatória, não é inventada, né? Existe uma legislação que determina essa porção para cada tipo de produto. Os resultados apresentados numa tabela de informação nutricional, eles podem ter uma margem de erro que é de 20%. Então, há uma tolerância para um erro de até 20%. Isso porque os resultados são colocados numa tabela de informação nutricional, eles podem ser feitos por análise no laboratório, mas também podem ser feitos por cálculo, por consulta às tabelas de informação nutricional que vocês conheceram lá em Ciência dos Alimentos 1, a TACO, a USDA, né? E aí tem um erro maior embutido, né, quando se faz por cálculo. Então, é aceita uma tolerância de até 20%. Com relação aos valores diários de referência, o valor diário de referência, ou seja, é o meu 100%, o valor recomendado de consumo médio, obviamente, isso varia de indivíduo para indivíduo, né? São declarados aqui nessa tabela. Então, o valor energético, 2.000 calorias, que equivale a 8.400 kJ, carboidratos, 300 gramas, proteínas, 75 gramas, gordura total, 55, gordura saturada, 22, fibra alimentar, 25, sódio, 2.400 mg. Então, esse aqui é o valor médio de cada um dos nutrientes de declaração obrigatória, exceto gordura trans, né, que é considerado o ideal para o consumo de uma pessoa saudável de aproximadamente 70 quilos. Tá? Então, os cálculos da porcentagem de VD de cada produto, da porção declarada, é feita baseado nesses valores aqui. A gente vai fazer regrinha de 3, né? Considerando esse valor 100%, o valor declarado é o X. Ok? Bom, existem 3 modelos que a RDC 360 traz de rotulagem nutricional. O mais comum é esse modelo vertical aqui, que é uma tabela, tá? Que vai trazer informação nutricional em letras grandes, porção em gramas ou ml e a medida caseira. Aí vem os componentes de declaração obrigatória: valor energético, quilocaloria, quilojoule, carboidrato, proteína, gordura total, saturada, trans, fibra e sódio. As unidades aqui, gramas e miligrama. E ao lado a porcentagem de VD. Então, por exemplo, se a porção de um produto X oferece 60 gramas de carboidratos, eu vou ver aqui, carboidrato. O 100% seria 300 gramas. Eu vou fazer uma regrinha de 3. 300 gramas está para 100%. 60 gramas, que é a porção do meu produto, né? É o quanto a porção do meu produto oferece. Estou supondo que aqui seja 60 gramas. É X. Aí seria 20% do VD. Tá? Nesse exemplo aqui hipotético. Ok? E aí tem que vir a declaração obrigatória, não contém quantidade significativa se for o caso de não ter quantidade significativa de algum, por exemplo, vamos supor que não tenha fibra alimentar, não contém quantidade significativa de fibra alimentar. E o que é obrigatório é isso aqui: valores diários com base numa dieta de 2.000 calorias, seus valores podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. E aí tem outros 2 modelos que depende mais do espaço que tem no rótulo, né? O modelo vertical e o modelo linear, que não é em forma de tabela, é uma declaração linear. Tá? Tá acabando aqui o tempo da nossa primeira aula, mas vou deixar aqui só esse exemplo de uma polenta, né? Porção de 100 gramas, em média 5 pedaços. A declaração em massa de cada componente aqui é obrigatório e a porcentagem de VD. Né? Então, por exemplo, se eu comer 5 pedaços de polenta, vou consumir 10% das necessidades diárias de fibra. É isso aí, até a próxima. Ok?
ok?